Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está sintonizando aqui no canal do Agrocast para mais um episódio. E hoje estamos aqui com a pauta voltada para os calouros e para aquelas pessoas que talvez queiram ingressar numa atividade profissional e não sabem ainda qual o ramo irão seguir. Para começar, nós iremos trazer aqui uma pergunta sobre o que levou nossos apresentadores a ingressar na agronomia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, pessoal que estão sintonizados. Bom, desde criança eu tive muito contato com a agronomia, porém não sabia. E acabava que esse contato eu só foi descobrir quando eu comecei a procurar mais os cursos que eu iria fazer no ensino superior. Quando eu entrei na minha primeiro curso, eu acabei não gostando muito. E num tiro de escuro eu conseguia encontrar agronomia, que foi o que eu mais me identifiquei. Consegui encontrar amigos maravilhosos, professores ótimos. E assim eu quero continuar, até terminar meu curso. Bom, inicialmente não era o curso que eu mais desejava, mas acabou se tornando. Eu fui aprendendo mais sobre o curso e conforme foi passando o tempo, eu fui desenvolvendo um certo sentimento a mais por esse curso. Achei bem interessante. Tanto que atualmente eu estou fazendo alguns trabalhos lá atrás, na estação de uma professora muito importante na UFRA, Letícia, e eu estou gostando bastante. Bom, todo mundo já teve dificuldade com alguma atividade na UFRA. E seguindo essa lógica, eu queria saber qual atividade acadêmica vocês mais tiveram dificuldade ao entregar resultado. A atividade mais acadêmica que eu tive dificuldade foi a questão da sistemática vegetal. Essa disciplina basicamente trata da identificação botânica de plantas. E a professora, na época, passou um trabalho para nós fazermos esse catas 20 espécies com 10 famílias diferentes. Então, tivemos quase um mês que procurar pela cidade. Foi bem complicado, além de termos todo o trabalho de levarmos até o laboratório para secar as plantas e realizar um catálogo gigantesco. Então, creio que essa foi a atividade mais complicada. Bom, para mim essa também foi a atividade mais complicada, mas também foi uma das mais importantes para a gente, principalmente porque através dela a gente desenvolveu um conhecimento a mais sobre plantas, sobre como diferenciá-las principalmente, de acordo com a família, e fisiologia da planta, principalmente. Parado, esse foi o trabalho acadêmico que nós tivemos e mais trabalho, tanto em procurar as espécies, 2 exemplares de cada espécie, tanto em levar a estufa para fazer a dessecação, e muitas das vezes exemplares ficavam com fome, então tinha que ir de novo ao campo e a procura esse exemplar e, como o Eduardo falou, Em relação ao curso de agronomia em si, o que mudou após vocês ingressarem no curso de agronomia? Porque imagino que muitas coisas mudam. A gente tem, antes de entrar no próprio curso, o que mudou? Inicialmente eu não acreditava que o curso de agronomia tinha tantas possibilidades, como por exemplo iniciação científica, experimentos, estação de experimentos que a gente tem lá. Eu acho muito interessante essa parte de experimentos. Então, para mim, se tornou um curso bem adequado. Um ótimo curso, na minha opinião. Eu acredito que alguns de vocês já tenham convivência com o campo, principalmente na infância de vocês, adolescência. E então a minha pergunta é a seguinte: se o conhecimento prático que vocês tinham, de acordo com a vivência de vocês, foi fortalecido com o meio acadêmico? Bom, quando começamos o Gênese e Propriedades do Solo, eu tive como base muito a aula teórica. Eu não entendia nada. Se não fosse as aulas práticas da professora Elaine, eu não ia conseguir ir para frente, não. E muito das aulas acaba sendo falado normas técnicas que você não for atrás, tu não vai saber. Mas no campo, tu consegue ver o jeito que é a estrutura do solo em si, a nota que você atribui a ela, e assim vai. Todas as outras disciplinas são do mesmo jeito, sendo sistemática,
bioquímica, até mesmo a química. Respondendo a pergunta do Eduardo, que ele realizou em relação ao meio rural, meio que é muito importante a questão do curso de agronomia para poder fortalecer no conhecimento. Eu basicamente sou um rapaz da cidade, não cresci no meio rural, mas eu tenho algumas noções, porque em certas vezes eu ia para o campo. Então eu creio que essa questão da experiência profissional, do conhecimento que adquirimos ao longo do curso, vai complementar e muito a nossa base de conhecimento para conseguirmos atuar como engenheiro agrônomo. Bom, prosseguindo, uma dúvida eu acho que é recorrente, tanto para nós, tanto para os calouros, quais as perspectivas de trabalho após a formação? Qual área atuar ou em qual área tem desejo? Bom, eu penso mais em continuar meus estudos, fazendo um mestrado, um pós-doutorado. Futuramente, meu plano B é continuar sendo engenheiro agrônomo, trabalhando na fertilidade do solo. Eu tenho interesse em duas áreas. Basicamente, interesse em atuar no campo mesmo, como engenheiro agrônomo, auxiliando o produtor na hora de plantar, vai realizar cálculos em relação à calagem, nutrientes. E além disso, eu tenho interesse numa área que é muito importante para os produtores rurais, a questão do crédito rural. E por meio do crédito rural, que o produtor consegue adquirir os recursos para poder, para sua produção poder seguir em frente. Além disso, além do próprio mercado de trabalho, eu tenho interesse em continuar nos estudos, fazer o mestrado e o doutorado em agronomia, para poder fortalecer os meus conhecimentos. Bom, meu principal plano é, principalmente, em uma das áreas que mais me interessa é a iniciação científica. Então eu planejo me especializar mais nessa área, aprender, porque eu realmente me interesso pela área de coleta de clorofila, esse tipo de experimento. São coisas que eu realmente acho que agregam muito em plantações. Então, inicialmente planejo me especializar mais nessa área. Bom, dando continuidade à pergunta, Thiago, qual área do mercado de trabalho vocês mais se interessam na parte da agronomia? Olha, uma área muito interessante que eu vi ao longo das próprias aulas, Gênese, foi a questão da pesquisa laboratorial solos, porque lá é muito interessante a gente verificar como que são realizados os cálculos que tu necessita para poder terra. Eu achei muito interessante a parte laboratorial da terra. No meu caso, eu acho muito interessante a área de manejo de bovinos. Acho que é uma das áreas mais importantes da agronomia, sem dúvida alguma. E é bem rentável, é algo que sempre está constantemente dando bastante dinheiro. Já eu, o desejo de atuar na prática, da lavoura, no dia a dia. Como nosso professor disse, podemos atuar tanto dentro, fora e após a porteira. O meu desejo, pela minha criação, é estar ali. Tá. Minha segunda pergunta é relacionada principalmente para que vocês respondam aos calouros. Os jovens atualmente, como vocês sabem, possuem muitos problemas com timidez. Isso é um fato. Então eu queria que vocês me respondessem o que vocês acreditam que poderia ser feito para atenuar ou melhorar essa situação. Bom, com certeza a prática. A praticar. Eu mesmo, em dias quando é apresentação ou prova, eu meio que dou uma aula à minha mãe. Meio que eu acho de entender a vez e aprender, ter mais um conhecimento sobre tal assunto. Então é isso. Creio que a base de perder a timidez seja isso, prática. A prática leva à perfeição. Isso é um fato. A pessoa ela não nasce sabendo de tudo. Se tu praticar desde o início,
eu vou continuar, vou ter uma apresentação. Tu vai praticar na frente do espelho, tu vai praticar na frente dos seus familiares, tu vai praticar sozinho, com seus amigos. Isso vai resultar que lá na frente você não sofra gafes, não fica nervoso, vai ser normal. Às vezes a gente pensa que aquilo vai ser muito difícil, a gente começa a ficar nervoso, a gente erra lá. Mas antes da gente ir, a gente tem que errar bastante, bastante, pra poder lá a gente não errar, ter o mínimo de erro possível. A minha dica que eu dou aos futuros alunos de agronomia é procurar cursos relacionados à oratória para aprenderem como dialogar com o produtor rural, como expressar no momento correto. É importante ressaltar que a universidade também possui esses meios que auxiliam os alunos na questão da oratória. Além disso, é importante que os alunos saibam, às vezes as pessoas não estão prestando atenção em você. Bom, e por fim, chegamos ao fim de mais um episódio. Antes de terminar, fazer alguns agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Bicho do Pará, que cedeu o espaço para nós fazermos a gravação, e ao Bruno, que está no bastidor da gravação, etc. Pois bem, muito obrigado a você que esteve até aqui. Até mais.